Senhoras e senhores, mais um vídeo aqui no canal e novamente atualizando mais uma lista aí de notebooks pra você comprar hoje em dia, mais especificamente notebooks gamers. Cara, eu fiquei chocado, velho, os notebooks simplesmente aumentaram bastante de preço, principalmente os topos de linha. Os modelos mais de entrada não mudaram tanto assim não, mas nossa, os topos de linha realmente subiram muito de preço. Bom, mas então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Só lembrando, rapaziada, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição, tudo bem separado e organizadinho. E bora lá, antes de tudo eu só queria falar um negócio relacionado ao notebook que eu tive uma experiência recentemente sobre uma marca em específico, que no caso é a Samsung. Cara, há um bom tempo eu já vi uma pá de gente reclamando da Samsung pra notebooks, e ela tem uma péssima assistência técnica. Cara, é simplesmente assim, um notebook dá problema e ela simplesmente caga pro cliente. E foi mais ou menos isso que aconteceu recentemente. Eu tenho duas conhecidas que tiveram esse problema. O notebook simplesmente deu problema, deu uma pane, ele parou de funcionar e a Samsung não quis entrar com assistência técnica. E não foi a primeira vez que eu vi isso, tá? Já cheguei a recomendar alguns modelos, eles tinham um custo-benefício bom, mas aí eu fui ver algumas avaliações, era sempre a mesma coisa. Ah, o notebook deu problema e a Samsung não entrou com assistência técnica. Então assim, pra celular, pra tablet, a Samsung é realmente muito boa, mas pra notebook, cara, eu recomendaria você evitar. Mas vamos pros modelos que eu recomendo. Começando aí pelos modelos mais baratinhos de todos. Um que eu vi recentemente que me chamou muita atenção foi o Asus M151. Esse modelo me chamou a atenção porque já de cara ele vem com o Ryzen 7, mais especificamente o Ryzen 7 3700U, um processador aí de 4 núcleos, 8 threads, chega um clock aí de 4 GHz, ele também já vem com 8 GB de RAM e 256 de SSD, já vem com Windows 11, ele também tem uma construção muito boa, isso é uma característica bem comum da Asus. Os notebooks têm uma construção, cara, que é impecável, sério, é uma qualidade muito boa da Asus. Só que tem algo muito interessante sobre esse notebook, isso porque mesmo ele já vindo com Ryzen 7, que é um excelente processador, que sim, já vai conseguir rodar jogos, nada extremamente pesado, então tipo assim, não espere rodar um Warzone, mas já consegue dar conta aí de um Valorant, um CSGO e até um GTAzinho. Porém, ainda na mesma faixa de preço, cara, simplesmente não tem nenhum notebook que bate de frente com ele e ele não sai das minhas listas no caso. É o Lenovo Ultrafino IdeaPad 3. Simplesmente o notebook gamer mais barato que eu encontrei atualmente com boas configurações. Isso porque aqui esse notebook ele vem com Ryzen 5 5500U. Esse notebook aqui é um exemplo perfeito de que a linha do processador não necessariamente é o que vai ditar se ele é potente ou não. Isso porque mesmo a gente indo de um Ryzen 7 para um Ryzen 5, esse Ryzen 5 é muito mais potente, até porque aqui a gente já tá falando de um processador de 6 núcleos e 8 threads, que mesmo tendo o mesmo clock, ele é bem mais rápido, até porque a gente tá falando de um processador que vai de 12 nanômetros para 7 nanômetros, que não numa linguagem técnica, quanto menor esse valor, quanto menor o nanômetro, mais rápido o processador tende a ser. Então eu quis usar mais esse notebook aqui como um exemplo, porque tem muita gente que cai nessa de, nossa, é um Ryzen 7, então é muito melhor. E não necessariamente. Então ainda assim, o Lenovo Ultrafino IdeaPad, ele se torna a melhor opção na faixa de preço que ele tá sendo vendido. Aqui a gente também já tem 8 GB de RAM e 256 de SSD, e aqui novamente eu sempre recomendo você expandir para 16. E não, já respondendo, cara, é muito difícil encontrar notebook com 16 GB de RAM, eu não sei porque as marcas fazem isso, mas assim, é muito difícil você encontrar um notebook 16 GB de RAM, a maioria vem com 8 ou 4. E aqui é interessante a gente aumentar a memória RAM, principalmente para você que quer jogar, porque a gente tá usando a placa de vídeo integrada do processador, então em parte ela pega parte da memória RAM como VRAM, e ele é vendido na versão Linux ou Windows. Na versão Linux sai bem mais barato, só pra vocês terem noção, são 600 reais de diferença. Com esses 600 reais de diferença você já compra a licença do Windows e ainda sobra dinheiro pra você comprar a memória RAM do seu notebook. Então vai por mim, cara, vai na versão Linux que você vai economizar muito mais. Inclusive, quem quiser, eu vou deixar link de memória RAM aqui na descrição, é super fácil instalar, e se você não sabe é só levar num técnico que ele vai cobrar bem baratinho. Com relação ao seu preço, como eu disse, ele é mais barato, você encontrando na faixa aí dos 2.700 até 3.000 reais. Já subindo um pouco o patamar pra notebooks realmente com placa de vídeo, e nesse caso aqui eu tenho 3 modelos que eu gosto de recomendar muito. Eles são de marcas que elas são bem concorrentes e os 3 são muito parecidos, mas ao mesmo tempo eles são bem diferentes. Nesse caso, essa marca é a Lenovo, a Acer e a Dell. Nesse caso, a Lenovo ela tem o notebook mais barato de todos, e no caso é o Lenovo Gaming 3i. Atualmente no mercado, ele é o notebook gamer mais barato com placa de vídeo que você vai encontrar. Não tem nada abaixo do valor dele com placa de vídeo dedicada, e detalhe, placa de vídeo dedicada decente, tá? Tem gente que fala, ah, tem notebook com MX, cara. MX não é placa de vídeo pra jogo, cara. Então vamos lá, no geral esses notebooks, como eu disse, eles são muito parecidos porque eles trazem praticamente a mesma configuração, que no caso é uma GTX 1650 como placa de vídeo, já tem 8 GB de RAM e o principal 512 GB de SSD. Inclusive é um SSD bem rápido, e inclusive eu tenho um Lenovo Gaming 3i, tá? Eu tô gravando o vídeo e ele tá aqui embaixo. Mas vamos lá, aqui que a gente começa a ter as diferenças no processador. Isso porque no Lenovo Gaming 3i a gente tem um i5 11300H, que no caso é um processador bom. Aqui a gente tem um processador de 4 núcleos e 8 threads, que tem um clock máximo aí de 4.4 GHz.
Só que tem um pequeno probleminha, cara, em games um pouco mais pesados, como no caso do Warzone, esses 4 núcleos aí, cara, nossa, eles realmente dão uma gargalada. Tipo assim, se você coloca 16 GB de RAM, cara, você já vai notar uma grande diferença, você vai notar uma gameplay um pouco mais fluida, mas ainda assim, cara, essa ausência de mais núcleos você começa a perceber, então a gente começa a ter um pouquinho mais de travamento e tudo mais, uma demanda maior pelo processador. Bom, e aí que vem o Dell, como eu disse, ele tem também a mesma configuração, porém a gente vai para um i5 10500H, mesmo caindo uma geração aqui, a gente tem um processador um pouco mais potente, já começando que a gente vai de 4 núcleos e 8 threads para 6 núcleos e 12 threads, sem contar um clock máximo aí de 4.5 GHz, cara, dá muito mais diferença e principalmente a gente dá muito mais folga pro processador. O interessante do Dell é que além de eu gostar muito mais da Dell, tá? A notebook, na minha opinião, ela é uma das melhores, ela tem uma assistência técnica muito superior, sem contar que o Dell G15 aqui, ele já tem uma construção, né, um design muito mais robusto, ele tem uma ventoinha muito mais equipada e principalmente, cara, a coisa que na minha opinião faz mais diferença de todos os notebooks é que as entradas HDMI, USB, USB-C, cara, elas ficam atrás. Então na maioria dos notebooks ela fica na lateral, no caso do Dell G15 ela fica atrás, o que é muito melhor. Além de se ocupar muito menos espaço, cara, principalmente pra quando você tá jogando, porque, sei lá, você esbarra o mouse no cabo, fica muito mais bonito esteticamente, principalmente pra você que quer montar um setup com um notebook. Sem contar que aqui a gente já tem uma tela com 120 Hz, que também é muito melhor pra jogar. E aqui a gente tem a versão do Acer, que no caso é o famoso Acer Nitro. Ele tem uma pegada bem mais gamer, mas o ponto principal de diferença dele é o processador, porque aqui a gente tem um i5 11400H. Também tem 6 núcleos, 12 threads e chega em um clock de 4.5 GHz. E cara, por incrível que pareça, ele consegue ter um desempenho bem superior. Caindo para modelos mais premiums, aqui a gente mantém mais ou menos os mesmos notebooks, só que o que muda é a configuração. E com relação ao preço desses notebooks que eu falei, o Game 3i, como eu disse, é o mais barato de todos, você encontra ele numa média de 3.800 até 4.000, 4.100. O Dell G15 mantém com um preço também muito bom, ele tá na faixa aí dos 4.100 reais. E o Acer Nitro, que é o que eu mais recomendo de todos, ele tá fora de estoque, mas você encontra ele numa média de 4.200 reais. E sinceramente, eu não sei quando vai voltar, porque cara, literalmente, meu, parece que simplesmente acabou todos os estoques de notebook. Mas enfim, o Dell e o Lenovo, eles ainda estão bem disponíveis. Já subindo um pouquinho o nosso orçamento, aqui a gente já vai para notebooks bem mais premium. No caso aqui a gente mantém mais ou menos os mesmos modelos, só que o que muda aqui é a configuração. No caso é o Dell G15 e o Acer Nitro 5. Detalhe, no último vídeo eu tinha recomendado um outro modelo que ele era importado, né? Ele era compra internacional da Amazon. Você compra, ele vem de avião e tudo mais, e a Amazon já cobre todos os impostos, tá? Então você não vai ser mais taxado. O valor já inclui todas as taxas e tudo mais. Só que, cara, eu também tô com uma dificuldade tremenda de encontrar esses tipos de notebook. Eles parecem que simplesmente também saíram de estoque. Eu não sei o que tá acontecendo esse mês, literalmente, notebook tá, meu, tá tudo fora de estoque. Mas enfim, eu encontrei aí um modelo muito bom, que no caso é o Acer Nitro e o Dell G15. No caso, esses dois modelos estão na mesma faixa de preço, até porque eles têm mais ou menos a mesma configuração. Então aqui também, de novo, a gente tem 8 GB de RAM, 512 de SSD e já tem uma RTX 3050. E sim, eu tô com uma dificuldade tremenda de encontrar modelo com RTX 3060. Eu também não sei o porquê. Tipo assim, esses notebooks com 3060 estão chegando a ser 3, 4 mil reais mais caro. Tá bizarra a diferença de preço. Então, querendo ou não, esses modelos estão com melhor custo-benefício. No caso do Acer Nitro de processador, ele tem um i7 11800H, processador de 8 núcleos e 16 threads, que chega um clock aí de 4.5 GHz. Aqui, novamente, no Dell G15, a gente acaba tendo um ganho um pouquinho maior. Isso porque a gente vai para um i5 12500H, 12 núcleos e 16 threads. E o interessante dessa 12ª geração é que além dela já ser compatível com DDR5, coisa que esse notebook também já tem, então aqui são 8 GB de RAM, só que ela tem uma velocidade de 4.800 MHz. Num efeito comparativo com o DDR4, que é padrão aí dos notebooks atualmente, ela chega a uma velocidade aí de 3.200, 3.600 MHz. Assim, tem uma grande diferença. Mas o ponto principal, que na minha opinião é a parte mais interessante da 12ª geração, é a forma como os núcleos do processador são divididos. A gente tem núcleos de potência e núcleos de eficiência. Isso é bem interessante porque o processador ele se torna mais funcional para multitarefa. Então, resumindo a conversa, esse processador é bem melhor. Não só com questão de desempenho, como também o fato de ter mais núcleos, compatível já com novas tecnologias, e também pelo fato dessa divisão de núcleos. Só que tem o ponto do preço. Esses dois notebooks estão numa média aí de 6.400 reais. Mas calma que o Acer Nitro 5 eu também já encontrei a versão com RTX 3050. Só que a diferença é que era um processador i5 11400H também. Ele tava numa média aí de 5.800. Não me engano, até menos do que isso. Só que novamente ele saiu de estoque. E caso você queira notebooks mais potentes, vou deixar os modelos que eu mais recomendo atualmente aqui na descrição. Novamente a lista vai ter que mudar bastante, porque, cara, praticamente todos estão saindo de estoque. Eu tô com uma dificuldade tremenda de encontrar. Eu, sinceramente, não sei o que tá acontecendo. Eu acho muito difícil disso ter relação com a alfândega, mas, cara, tá... tipo assim, foi simplesmente do nada, cara. Tá com uma dificuldade tremenda de encontrar notebook bom hoje. Mas foi mais especificamente esse mês, talvez o mês que vem esteja melhor, eu não sei. Mas essa é a lista atualizada dos melhores notebooks pra você comprar hoje em dia. Novamente, links de todos os modelos vão estar aqui
aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!